Já está aparecendo para vocês a apresentação? Sim. Beleza, então. Então, hoje a gente vai tratar sobre ecologia. A ecologia, no Enem, ela é uma dos conteúdos que mais cai, né? Em torno de 1/4 da prova. Ano passado, na prova impressa, foi mais que isso, foi muita ecologia. Teve uma pequena diferença na prova digital. É importante que vai fazer o Enem, eu não sei se inscreveu na impressa ou na digital. A digital ela tem umas diferençazinhas assim, então é importante que vocês olhem o modelo de prova a qual vocês se inscreveram. A digital, no passado, ela foi mais genética, um pouquinho de biotecnologia, e questões mais diretas, enquanto a impressa, ela continuou com bastante contextualização, principalmente na ecologia, com muitas questões do cotidiano. Então, de acordo com o que vocês se inscreveram, é bom vocês olharem exatamente aquele modelo de prova. E a ecologia, eu sou fissurada, para mim, é a disciplina, o conteúdo mais lindo da biologia, porque ela congrega todo o conhecimento. Vocês vão ver hoje que, de acordo com as questões, um pouquinho a gente vai tratar de evolução, um pouquinho de genética, um pouquinho de zoofísio. A gente vai juntando todos os conhecimentos. E isso é o que tem de mais encantador na ecologia, né? Então, como que ecologia... Quais são os pontos principais da ecologia que caíram nos Enems dos últimos 5 anos? Conservação e impactos ambientais é, sem dúvida, o que mais cai, tá? E assim, impactos ambientais do cotidiano. Então, vocês vão ver questões sobre separação de lixo, sobre a questão de agricultura, conservação de solo, muito em relação a isso, sabe? Então, vocês que vivem numa matriz agrícola, vocês têm uma escola no ambiente de vocês. Então, prestem atenção o que os agricultores fazem para conservar o solo, o que se usa para adubação, o que se faz para preservar os cursos d'água, porque é isso que cai muitas vezes nas questões de conservação. Então, é menos nomes, apesar que vocês têm que conhecer os conceitos, mas o que cai mesmo é o dia a dia. Isso é o diferencial da ecologia. Cai cadeias alimentares, dinâmica de populações um pouquinho menos, mas às vezes ela está incluída nos impactos ambientais, sucessão ecológica, relações ecológicas, bioma e ciclo biogeoquímicos. A gente não vai conseguir passar tudo hoje, tá? E aí, por isso que eu deixei biomas e ciclo biogeoquímicos por último. Se não der, esses ficam para uma aula extra, porque ano passado não caiu nenhuma questão disso, tá? Então, eu vou focar no que continuou caindo no Enem, mas são temas importantes, principalmente ciclos biogeoquímicos que estão relacionados com a adubação na agricultura, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre os impactos ambientais. E nesse ponto, o que eles preferem é poluição das águas, tá? A poluição de solo, de ar, ela cai muito menos, assim, praticamente não cai. Mas em compensação de água, cai muita coisa. E de que forma a água é poluída? Principalmente por pesticidas da agricultura e metais pesados oriundos principalmente da indústria, tá? Indústria têxtil elimina bastante por causa dos corantes e tal. E o que essa poluição interfere no ecossistema? A principal questão é como ela impacta os seres vivos, principalmente os animais. Então, aqui eu mostrei para vocês uma cadeia alimentar. Eu não vou me deter muito na cadeia alimentar, porque é um conteúdo mais simples e que geralmente se trabalha bastante em aula, né, na aula regular. Mas, para a questão de poluição das águas, principalmente de pesticida e metais pesados, ela é fundamental, tá? Então, só lembrando, a cadeia alimentar, ela sempre vai começar com um ser produtor, um ser fotossintetizante, que a gente chama de ser produtor. É o início da cadeia. Depois, ela vai para o consumidor primário, consumidor terciário, quaternário, tá, e assim por diante. Tá? Por que é importante pensar na cadeia alimentar? Porque a questão da poluição das águas,
ela pode ocorrer, e ela é cobrada no Enem de duas formas, ou pela biomagnificação trófica, ou bioacumulação. Dois nomezinhos grandes, mas, como eu falei na outra aula, vamos dividir aqui, ó. Opa, aqui eu errei. Aqui, bioacumulação. Acumulação, vocês sabem o que é, né? Vai acumulando, biovida. Então, vai acumulando no tempo de vida daquele ser. Quando se joga metais pesados ou pesticidas na água, o que bioacumulação quer dizer? Ele está tratando de um único indivíduo da cadeia alimentar, tá? A gente está falando de indivíduo. Ao longo da vida, esse ser vai se expondo constantemente a pesticidas, metais pesados, constantemente ao poluente, e vai acumulando no seu organismo aquele determinado material. Pensa, por exemplo, no mercúrio. O mercúrio é cumulativo no corpo. Uma vez que ele entra, ele não sai, tá? Um ser que vive na água e constantemente essa água recebe mercúrio, por exemplo, esse ser vai ao longo da vida acumulando mercúrio. Então, no início da vida, ele tem menos no corpo, está menos contaminado, e ao longo da sua vida, ele vai acumulando mais. Ou por contato com a água, ou porque está consumindo um ser que tem mercúrio. Então, bioacumulação se trata do indivíduo. Biomagnificação ou magnificação trófica. A gente está tratando de cadeia alimentar. Gente, aqui, ó, quer dizer nutrição. Então, todas as palavras de biologia que traz esse pedacinho, quer dizer nutrição, alimentação. Então, cadeia trófica, né? A cadeia alimentar também é chamada de cadeia trófica, por isso, tá? O trófico é alimentação. Magnificação trófica quer dizer que você tem uma magnificação, um aumento conforme anda na cadeia alimentar, tá? Como que isso acontece? Vamos lá. Então, vou usar o mercúrio como exemplo, mas pode ser qualquer outro elemento, tá? Aqui, ó, tenho esse umzinho aqui. Vamos dizer que foi derramado mercúrio nesse corpo de água. As plantas, elas entram em contato e absorvem o mercúrio. E elas vão ter, vou usar o volume, a intensidade 1, como se fosse uma quantidade de mercúrio. E vai ficar, né, dentro dessa planta. O caramujo, ele come a planta. Então, quando ele come a planta, ele pega esse mercúrio que está dentro da planta e joga para dentro do seu corpo. No entanto, ele também tem contato com a água. Se ele também tem contato com a água, ele também absorve mercúrio direto da água para o corpo dele. Ou seja, ele tem 2 vezes mais mercúrio no corpo do que a planta, tá? Os lambaris comem caramujo, tá? E aí eles vão ter 4 vezes mais a quantidade de mercúrio do que a planta, tá? E 2 vezes mais que o caramujo. Por quê? Porque eles comem caramujo, o caramujo já tem uma quantidade maior de mercúrio do que as plantas e ele ainda entra em contato com a água. E o peixe maior ali também, mesma coisa. Então, o que vocês têm que ter em mente? A contaminação, ela vai crescendo exponencialmente de acordo com o andar da cadeia trófica. Então, vai magnificando, vai crescendo a contaminação ao longo da cadeia trófica, tá? E no indivíduo, vai acumulando ao longo da sua vida. Essa é a diferençazinha entre essas duas palavras. Pois bem, então eu já vou de cara para uma questãozinha. Ó, essa questão, para vocês já terem noção da diferença, é uma questão da prova digital. Olha como ela é enxuta. Ela é uma prova muito mais direta. Então, vamos lá. Em um ecossistema, a teia alimentar, lembrando que teia é a junção de várias cadeias. Então, aqui a gente teria uma cadeia, ó. Se a gente pegar só esse centro aqui. Quando a gente considera todos os elementos envolvidos, a gente trata de
teia alimentar. No conceito de teia mesmo, se vocês pensarem numa teia de aranha, são várias ligações, é uma rede, tá? A pergunta é a seguinte: o menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele no qual elas participam como consumidores de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Gente, aqui é sobre a cadeia alimentar, não está tratando de poluição exatamente. Gente, tem duas pegadinhas nessa questão. Primeiro, eles dão a entender que a cadeia começa aqui. Mas em que indivíduo começa uma cadeia alimentar? Sempre. Vocês lembram? A cadeia alimentar sempre começa num produtor, num ser fotossintetizante. Onde é que está o indivíduo fotossintetizante? Aqui. Então, esse é o produtor, tá? A questão pede consumidor. Então, ela quer saber em que caminho dessa teia alimentar que as aves são consumidor de menor ordem. Voltando para essa questãozinha aqui, ó. Como eu disse, consumidor primário é o que come a planta. Quem come o herbívoro é consumidor secundário ou de segunda ordem, tá? E assim por diante. Então, aqui, vocês vão ter que localizar qual é o menor caminho para chegar nas aves. É isso, tá? A alga é o produtor. Então, por exemplo, se você vem aqui para os insetos, os insetos seria o consumidor, eu vou colocar só o número para facilitar, consumidor de primeira ordem, o peixe seria consumidor de segunda ordem e a ave de terceira ordem. Aqui, o molusco come a alga. O molusco é consumidor de primeira ordem e as aves vão ser consumidor de segunda ordem. Opa, aqui nós temos uma cadeia mais curta. E é o único caminho que chega nas aves. Então, só o que vocês têm que ver nessa questão. Qual o caminho mais curto entre algas e aves? Qual é? Esse aqui. Então, que ele é de segunda ordem. As alternativas, primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Alternativa B, tá bom? Qualquer dúvida, podem abrir o microfone e falar, tá? Aqui é uma sobre poluição. Olha, essa é uma questão da prova impressa do ano passado. Uma questão muito maior, né? Muito mais complexa. Então, as tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 60, apresentavam em sua formulação o composto tributilestano, TBT. Tá? Uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No entanto, no quadro estão apresentadas 5 cadeias alimentares contendo moluscos. Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma. Aí apresenta as cadeias aqui, que a gente vai ter que analisar, e pergunta: espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia? Olha só, gente, primeiro vocês têm que saber a zoologia, a classificação dos seres vivos, tá? Vocês têm que saber o que é molusco nesse monte de nome, porque não está escrito molusco, né? Está escrito o nome popular do animal, então vocês vão ter que localizar todos os moluscos da cadeia alimentar. Segundo o conteúdo que vocês precisam saber, o que significa acumular na cadeia alimentar? Lembra lá no primeiro slide sobre isso, que a gente falava em biomagnificação trófica. Ao longo da cadeia alimentar, o elemento vai acumulando. Então, quanto mais para o final da cadeia, mais contaminante o molusco vai ter. Então, o que nós vamos fazer? Vamos analisar essas cadeias alimentares primeiro para localizar os moluscos. Vamos lá. Alga, mexilhão, estrela do mar, lagosta, peixe menor, peixe maior.
Qual desses seres é um molusco? Vocês sabem? Estrela do mar? Não, a estrela do mar é um equidonermata. Ele não é molusco. Então, alga é um produtor. Mexilhão é um molusco. Gente, mexilhão é aqueles das conchinhas bivalves, né? Que são 2 valvas. É um molusco. Estrela do mar é um equidonermata, que é junto com pepino do mar, com ouriço do mar. Lagosta é um crustáceo e peixes são vertebrados, tá? Então, aqui o molusco está no mexilhão. Vamos lá. Segunda, alga, microcrustáceos, anêmona do mar, caracol marinho, caranguejo e ave aquática. E aqui, onde que está o molusco? Gente, vocês lembram o que é molusco? São animais de corpo mole, bem mole. Então, o que a gente tem de mais comum de molusco? Lesma e caracol. Só que daí aqui está tratando de ambiente marinho. Então, nessa segunda cadeia, o molusco está no caracol marinho, tá? A anêmona é quinidária, tá? Para quem não lembra. Na terceira cadeia, alga, hidromedusa, que também é um quinidário, ostra, estrela do mar, peixe e tubarão. A ostra aqui também é um bivalve tipo mexilhão, tá? Quarta cadeia, cianobactéria, ó, foram lá na base para pegar um produtor, larva de equidonermata, lembra que a estrela do mar é equinodermata. Então, a larva também não é um molusco, camarão, que é um crustáceo, lagosta, que é um crustáceo, olha aqui onde está o molusco, gente. Lula, tá? E depois o homem. A lula é um crustáceo, não, um molusco, tá? Lembra que eles são muito inteligentes, eles são... Esqueci o nome. Mas é o que tem maior desenvolvimento neurológico, né? Ele, apesar de estar no mesmo grupo das lesmas, eles têm uma evolução muito maior. Quinta, cianobactéria, protozoário, esponja do mar, estrela do mar, peixe e polvo. Tá? O polvo e a lula são bem próximos. Então, gente, se a lógica é conforme anda na cadeia alimentar, a acumulação é maior, então fica fácil de responder a questão. Se vocês conseguirem localizar os moluscos nessa confusão toda de nome. O molusco que está mais no final da cadeia, é o que mais se contamina. E aí é o polvo, tá? Então, porque a lula tá, 1, 2, 3, 4, 5, posição 5, que 5 horrível. E o polvo tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, na posição 6. Então, é quem mais bioacumulou, teve mais biomagnificação ao longo da cadeia. E a alternativa é a E, tá? Vamos adiante. Outro impacto ambiental muito, muito comum nas águas, principalmente águas marinhas, é o derramamento de petróleo. E de que forma o derramamento de petróleo impacta nos seres vivos? Aqui eu já coloquei 2 exemplos que são os principais. Primeiro, o contato direto com os seres. Então, a gente vê muito quando acontecem esses acidentes, aves totalmente cobertas por essa camada de óleo. E qual é o impacto disso? Primeiro, a ave fica presa, porque aves que não conseguem voar, elas vão acabar morrendo. O óleo, ele se impregna, o petróleo, óleo, nas penas, e ela não consegue levantar, se cola, tá? Mas também ela entra nas vias aéreas das aves e causa uma intoxicação muito pesada. Então, mesmo aves que são resgatadas, que são limpas, muitas vezes acabam morrendo por intoxicação, tá? Lembrando que as aves possuem um pulmão,
Não é igual ao nosso, mas funciona de maneira semelhante, precisa oxigenar o sangue pelo pulmão. Então, se você tem entrada de óleo no sistema respiratório, você não vai conseguir fazer trocas e você vai morrer por asfixia, tá? Então, muitas morrem por asfixia também. Outro efeito, e esse é bem importante para o Enem, porque eles amam questões desse tipo, é essa camada, esse sombreamento que faz na água. O que isso significa? O óleo, ele não se mistura com a água, né? Aí é uma parte da química. Ela forma uma película. Como é preto, sombreia tudo que está abaixo, tá? Então, não passa luz solar. E o que acontece? Se não passa luz solar, lembra que a base de qualquer cadeia alimentar, de qualquer ecossistema, é o ser produtor, é um ser fotossintetizante? Ora, se não entra luz solar, o ser fotossintetizante morre, tá? E uma vez que ele morre, ele vai começar a entrar em decomposição. Gente, para decompor os seres decompositores, bactérias, principalmente bactérias na água, utilizam oxigênio e liberam gás carbônico. Então, vocês pensam que uma água que era rica em oxigênio passa a ser rica em gás carbônico. O que acontece com os seres que dependem do oxigênio para viver? Morrem por asfixia, tá? Então, pensem que todos os outros seres dependentes de oxigênio, então, quem tem brânquias, todos os seres consumidores, tá, que não fazem fotossíntese, vão acabar morrendo. Conforme eles morrem, também entram em decomposição. E aí reduz mais ainda a disponibilidade de oxigênio. Ocorre a morte total da vida debaixo dessa mancha de óleo, tá? Se a mancha for pequena, os seres conseguem fugir, mas nem sempre. Às vezes pega cursos de água, rios, por exemplo, que você elimina toda a vida que tem ali, lagoas, mata tudo, tá? Em função disso. Guardem essa informação. Ocorre a morte por causa do sombreamento do óleo. Outras formas de cair impactos ambientais é questão de esgoto, de saneamento básico, resíduos industriais, fertilizantes agrícolas e resíduos sólidos. Eu vou focar a partir de agora nesses 3 itens: esgoto, resíduos industriais e fertilizantes agrícolas. E eu vou tratar de um processo chamado eutrofização. Gente, lembra que eu falei o que significa trof? Aqui, ó, tem o trofe aqui de novo. Significa nutrição, alimentação. O gente, lembra do eucarionte, o que tem cárion verdadeiro, que protegendo o núcleo? Bactéria verdadeira. Aqui o quer dizer mais ou menos a mesma coisa, sabe? Porque sempre diz a mesma coisa as palavras na biologia. Então, quer dizer uma alimentação verdadeira, uma alimentação plena. Então, é o processo, ação, né? É o processo de alimentação plena, alimentação verdadeira, tá? Então, vamos destroçar esse negócio de eutrofização. Gente, essa é, sem dúvida, uma palavra muito importante para vocês no Enem, tá? Anotem, façam um mapa mental, enfim, porque ela é muito importante. Vamos lá. O que é eutrofização? Esse primeiro quadrado aqui representa uma situação normal, de equilíbrio, ó, corpo de água equilibrado. O que acontece? Naturalmente, pelo ciclo dos ciclos de nitrogênio e de fósforo, esses elementos são liberados na água, tá? Nitrogênio e fósforo. As algas se utilizam desses elementos para o seu ciclo de vida. Então, é muito importante a presença de nitrogênio e fósforo para as algas, tá? Porque daí elas dão início à cadeia alimentar. Pois bem, elas são seres fotossintetizantes também, mas elas precisam de nitrogênio e de fósforo. Nós também precisamos. Se vocês pensarem nos nossos... gente, hoje eu tô com a minha cabeça fraca. A composição do nosso DNA usa nitrogênio e fósforo. Então, é vital para todos os seres vivos, inclusive para as algas. Pois bem,
Essas algas consomem uma quantidade de oxigênio normal, né, para suas atividades, e elas servem de alimento para os outros seres, e se elas consomem normal, sobra oxigênio na água para os outros seres vivos. Beleza. Equilíbrio, bonitinho, tá. A segunda situação é de um corpo de água eutrofizado, com muito alimento, tá? Então, o que acontece? Esgoto não tratado. Ou fertilizantes artificiais. Lembra, quem é da agricultura sabe que o principal adubo que se usa nas lavouras é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Gente, o NPK, esses elementos, eles têm naturalmente na natureza, só que quando a gente produz, principalmente milho, que é uma planta que precisa de nitrogênio e não consegue pegar da atmosfera, como as leguminosas, as pessoas utilizam muito NPK, muito. E quando você utiliza em excesso, ou não respeita a distância de corpos d'água, ou você aduba a terra e vem uma chuva e lixivia, lava tudo isso para os cursos d'água, isso vai parar nas águas, tá? Assim como o esgoto, né, não tratado. E aí você tem uma quantidade de nitrogênio e fósforo enorme. O que acontece? As algas têm alimento de sobra, têm luz e super se multiplicam. Quando elas super se multiplicam, gente, elas consomem mais oxigênio e, além do mais, elas vão formar uma camada, porque essas algas, elas são de superfície do corpo d'água. Então, elas vão formar uma camada de alga em cima do corpo d'água. Dessa forma, não passa luz para as bases, para os seres fotossintetizantes de baixo, e esses seres acabam morrendo. Se eles acabam morrendo, lembra que eu falei lá quando estava falando da poluição por petróleo e óleo? Se eles morrem, eles decompõem, se decompõem, usa mais oxigênio e libera gás carbônico, matando os outros seres por falta de oxigênio. Gente, vocês percebem como é similar a eutrofização com a poluição por óleo? Qual que é o ponto que vocês têm que prestar muita atenção na diferença? Eutrofização parte de uma alimentação em excesso do corpo d'água. E poluição por óleo, não. Óleo ou tintura das indústrias de tecido, tá? Parece que é a mesma coisa, mas tem uma diferença enorme. E eles fazem questões justamente sobre isso. Tem uma questão, agora não vou lembrar do que ano, que eles relatavam a poluição por corantes industriais de uma fábrica de jeans, e aí tratava toda essa questão de morte dos seres fotossintetizantes, de falta de oxigênio, e nas alternativas tinha eutrofização. Muita gente colocou eutrofização, porque o processo é muito similar. E não era. A resposta era a ausência de fotossíntese, prejudicou a fotossíntese. Então, tem que prestar muita atenção nessas diferenças. E aqui, só para mostrar para vocês o que seria um ambiente com esse processo. Olha só, essa camada verde que se vê muito em rios urbanos é alga, tá? E o efeito, principalmente em lagoas e rios menores, é que ocorre a mortandade de peixes. Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, agora não vou lembrar em que ano, matou quase tudo, assim, era uma tristeza, tá? Vamos adiante. Resíduos sólidos. Gente, resíduos sólidos caem menos, tá? Então, só o que vocês têm que lembrar. É importante lembrar. A questão da contaminação do solo, da água, do ar por mercúrio e medicamentos, tá? Então, vocês têm que pensar a eliminação de alguns resíduos sólidos que liberam esses elementos, tá? Enchentes, entupimento de bueiros, aumento da proliferação de micro-organismos, tá? Então, a Aedes aegypti e tal. Não tem caído ultimamente, mas pode ser que venha. E vocês sabem muito bem disso, né? Quem mora em Concórdia é uma briga constante contra o Aedes, então vocês sabem o que tem que fazer, enfim. E o impacto na cadeia trófica. Aí, aqui vocês podem lembrar, por exemplo, das sacolas, dos plásticos no mar, que muitas aves, baleias, tartarugas morrem em função disso, tá? Então, e mesmo em ambiente terrestre, muitas aves
acabam consumindo plástico achando que é comida, tá? Só esses lembretes. Vamos para a questãozinha. Deixa eu ver que hora que é. 9h05. O tempo voa. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes de petróleo, e aí tem as alternativas. Vamos lá. Reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade? Não, gente. Água e petróleo não interagem, eles ficam separados, tá? Acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias, de moluscos e a morte de corais? Não também. Eles não se misturam, eles não vão modificar muito a água. Dissolvem-se na água? Não dissolve, não mistura. Tem caráter hidrofóbico, baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre meio aquático e atmosfera? Sim, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. Caráter hidrofóbico, não mistura com a água. Baixa densidade, fica em cima, impede trocas gasosas, impede fotossíntese, tá? Essa é a resposta correta, tá? Seguindo, uma questãozinha que é bem legal aqui, ó. Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. Gente, essa situação é muito semelhante com a que eu botei lá em cima para vocês, ó. Nós temos o lado A e o lado B. O lado A tem menor fluxo de nitrogênio na água. Seria um fluxo normal. E o lado B tem maior fluxo de nitrogênio na água. E aí mostra que aqui tem alguns seres e tal, mas tem oxigênio, todos estão de boinha. No lado B, nós temos uma multiplicação de seres aqui em cima, que vão ser as algas, e, consequentemente, a morte de seres, dos seres que estão abaixo, por falta de oxigênio. E aí a pergunta é a seguinte: qual o processo responsável pela diminuição na concentração de oxigênio do lado B do esquema? Aí você só tem que lembrar da palavra. Qual a alternativa? Essa eu vou querer que vocês respondam. Tá muito fácil. Eutrofização. Eutrofização, tá? Então, para vocês verem que elas não são difíceis, você só tem que lembrar um pouquinho das coisas, assim, mas é tudo tranquilo. Esse é um ponto importante. Questão de ecologia, as que vocês têm que acertar, porque elas são fáceis, tá? Essa questão é da digital, ó. Todas as que têm essa barra preta é da digital. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Gente, a atividade antrópica é a atividade do homem, tá? Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta a maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental. O que é isso? Causou morte não porque você entrou em contato direto com o mercúrio, mas porque você comeu um ser, tá? Que estava contaminado. Particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que, em um ecossistema aquático, cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Na situação apresentada, as concentrações relativas ao mercúrio encontradas nos organismos serão. Então, o que essa pergunta está querendo saber? É a mesma questão da magnificação trófica, porque ela fala de cadeia alimentar. Então, sempre que se fala de contaminação ao longo de uma cadeia, é magnificação trófica, tá? Bora lá para as alternativas. Alternativa A, mais alta nos produtores do que nos consumidores? Não, porque a cadeia ela sempre começa pelos produtores. Então, é onde vai ter a menor concentração. Iguais para todos nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar? Não é igual, ela vai aumentando. Mais baixa nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores? Não, ela é mais
alta conforme sobe na cadeia, mais alta nos consumidores primários que nos consumidores de maior ordem? Não, também. Então, sobra a E. Mais baixo nos níveis tróficos de menor ordem do que nos níveis tróficos de maior ordem, mais altos, tá? Eu vou passar agora direto para o próximo conteúdo, porque senão a gente vai ficar só na poluição. Outro assunto que cai às vezes, e são questões bem bonitinhas, é sobre dinâmica de populações. O que são dinâmicas de populações na ecologia? É como as populações dos animais se movimentam. Crescem, diminuem, vêm para cá, para lá. Dinâmica, tá? A densidade populacional, a quantidade de seres num determinado local. Quando a gente fala densidade, a gente fala de um grupo em uma área, tá? Ela pode aumentar e diminuir com alguns fatores. Ela aumenta pela natalidade e pela imigração. Imigração é entrada. Pensa na imigração dos europeus no sul do Brasil. Eles vieram, tá? É a mesma lógica. E diminui pela mortalidade e pela emigração. Imigração é quando sai, tá? O índice de crescimento populacional, então, é pela taxa de natalidade e imigração, aqui eu esqueci a letrinha, dividido pela taxa de mortalidade. E aí tem uma outra coisa chamada potencial biológico. Gente, o potencial biológico de uma população, representada aqui por essa curva, é assim, é o quanto essa população poderia crescer se não tivesse limitação. Existe isso? Não. Isso é um cálculo que você faz. Então, por exemplo, se cada geração, vamos pensar numa família num casal de ratos. Quantos filhotes um casal de ratos pode ter? Então, na população seguinte, eles podem ter 30 ratinhos. Esses 30 ratinhos, cada casal vai ter mais 30, e aí é exponencial o crescimento. Isso aqui é um gráfico exponencial. Isso não acontece porque você sempre vai ter uma resistência do meio. E o que é essa resistência do meio, gente? Limite de alimentação, porque não se tem comida crescente infinitamente, você vai começar a faltar comida, eles vão começar a disputar comida. Predação, tá? Então, a predação, ela limita o tamanho da população. Esses são os dois principais pontos de controle populacional. Então, a gente tem a curva real de crescimento de uma população. Gente, isso em equilíbrio, tá? Uma população num ambiente equilibrado, que tem predador, presa, tudo legalzinho. Então, vamos lá. Essa linha vermelha, rosinha, mostra a curva de crescimento real. Eles vão crescendo exponencialmente, e daí chega na resistência do meio. E aí, cai. Quando passa para baixo da linha de resistência, ela consegue voltar a crescer mais um pouco, cai, e assim vai, nesse sobe e desce. Esse gráfico aqui mostra uma situação real de uma pesquisa que realizaram nos Estados Unidos sobre linces, que são os predadores, e lebres. Está representado por esse gráfico. E aí vocês veem, né, como é esse jogo de sobe e desce entre predador e presa. Tá? Essa é a dinâmica natural das coisas. Por que, olha, vocês percebem como as lebres têm picos mais elevados? Porque isso é natural, a presa ela sempre vai estar em maior quantidade. Porque se ela tiver em mesma quantidade, ela vai ser extinta, né? Concorda? Porque o predador vai comer um determinado número que vai inviabilizar a população de continuar a reprodução. Então, geralmente as presas, elas se reproduzem mais, elas geram mais filhotes, ao mesmo tempo que morre mais, né? Porque elas vão ser predadas. Mas esse equilíbrio, ele é constante, sabe? Sobe, desce nas populações. Então, vamos lá. Uma questão que caiu, que eu acho bem legal, essa aqui. Um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelo desmatamento e ocupação humana, o que poderia estar prejudicando a produção e armazenamento local de grãos. Para cada uma das 5 populações avaliadas, identificou-se a taxa de natalidade, mortalidade, emigração e imigração.
em número de indivíduos, conforme ilustrado no quadro. Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual das regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção de armazenamento de grãos? Então, vocês têm que pensar assim, ó, quanto maior a população de ratos, maior o prejuízo. Certo? Então, agora a gente vai calcular o índice, a taxa de crescimento da população, tá? Qual que cresce mais? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar a natalidade e a imigração e diminuir a mortalidade e a emigração, que são as saídas. Entrada de indivíduos e saída de indivíduos, tá? E aí, para facilitar, eu já coloquei aqui os cálculos, para a gente não demorar muito, porque é matemática básica, né? E aí vocês vão ver o seguinte, a taxa de crescimento é representada pelo resultado dessa formulazinha, tá? Qual que vai ter maior prejuízo? É aquela que possui a maior taxa de crescimento. E aí você só tem que avaliar o resultado. O número aqui maior é o 55, ou seja, o ambiente 4 é o que vai ter maior problema com roedores, tá? Então, aqui é a alternativa D. Para vocês verem assim, de novo, aqui nem aquela questão da genética. A biologia tá no enunciado. Depois é matemática, tá? Matemática básica, tranquilinha. Não é uma questão difícil. Você só tem que lembrar quais taxas se referem à entrada e quais taxas se referem à saída. Só isso que vocês têm que lembrar e vocês matam a questão, tá? Deixa eu ver a hora. Eu vou ficar nas questões e aí depois eu faço um vídeo extra sobre as relações ecológicas, porque relações ecológicas é extenso e eu não vou conseguir resolver no tempo que resta. Então, eu vou continuar nas questões de dinâmica de populações. No quadro estão apresentadas informações sobre estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então, todos os seres vivos do planeta, eles se enquadram ou na estratégia 1 ou na estratégia 2, tá? Como que são essas estratégias? Em relação ao habitat, eles vivem em hábitats ou mais instáveis e imprevisíveis, ou em hábitats mais estáveis e previsíveis. Gente, o que seria um habitat instável? Vamos pensar. Uma lagoa temporária, tá? Existem muitas lagoas que, de acordo com o nível de chuva, de precipitação, elas surgem e elas desaparecem. Tem seres adaptados a esses ambientes, tá? Por exemplo, tem algumas espécies de sapos que qualquer pocinha no meio do pátio, quando surge a poça, você consegue ver girino, porque eles estão com os ovos deles protegidos ali, só esperando a umidade. Então, esses animais, eles são adaptados para viver em climas, em ambientes instáveis. Ambientes estáveis é aqueles que não modificam tanto ao longo do tempo. Então, a gente pode pensar em rios de grande porte. O Rio Uruguai, por exemplo, da divisa com o Rio Grande do Sul. Ele é um ambiente estável. Por mais que há variação de nível, de acordo com a precipitação, mas ele nunca vai secar, né? A não ser que dê uma catástrofe. Senão ele está ali, mais ou menos estáveis. E previsível com toda certeza. Potencial biótico, muito elevado e baixo. Gente, vocês lembram o que é o potencial biótico? É a capacidade da população de aumentar a sua população sem limite, tá? Então, vamos usar o exemplo dos sapos. Os sapos têm uma produção imensa de filhotes, então eles teriam um potencial biótico elevadíssimo. Vamos pensar nos leões da África. É baixo, porque eles geram poucos filhotes, com uma gestação longa, com cuidado parental, que é o cuidado das mães com os filhotes longo. Então, eles vão ter o quê? 1, 2 filhotes por ano, tá? Enquanto os sapos, sei lá, em uma desova dá 500 indivíduos, entendeu? Duração de vida curta e com reprodução precoce, então reproduz rápido, cedo. A estratégia 2, longa e com reprodução tardia. Descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno. A estratégia 2, poucos e com tamanho corporal maior. E o tamanho da população variável na estratégia 1 e constante na estratégia 2.
Pois bem, vamos ver a questão. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Gente, ó, eu já detalhei as estratégias para vocês. Agora pensem comigo. Numa área desmatada, o ambiente é instável ou estável? O que vocês acham? Instável? Como? Instável? Instável, exatamente. Então, já só pensando na área desmatada, você já, vai ser a estratégia 1, né? Mas vamos ver a justificativa. Então, é a estratégia 1 com toda certeza. Então, já podem riscar a estratégia 2, porque não é. O ambiente é instável. Pronto. Isso também é uma estratégia boa de vocês responder, tá? É eliminar as que com certeza não é. Vocês têm entre A e a C só para decidir. Estratégia 1. Pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies? Não faz muito sentido, né? Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Essa é a alternativa correta, é a alternativa C, tá? Eu detalhei um pouquinho mais essa questão das estratégias, porque é um conteúdo que eu não tratei e que daqui a pouco cai, então eu resolvi detalhar um pouquinho mais na questão. Mas aqui vocês, só com a condição do habitat e sabendo que eles têm um alto potencial biótico, vocês já matam a questão. O fenômeno da piracema, subida do rio, é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixe, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas, lembrando, antrópicas, homem, nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema, por quê? Aí vocês têm que pensar só numa barragem. E o que eu disse de cotidiano, em Concórdia tem um monte de barragem. O sul do país é cheio de pequenas barragens nos rios. Vocês têm que olhar para ela e pensar, o que essa barragem causa na vida dos peixes? E vocês conseguem responder a questão, tá? Então, o que ela impacta? Percurso de migração, longevidade dos indivíduos, disponibilidade de alimento, período de migração, número de espécies de peixes locais. Gente, se é uma barreira no meio do caminho dos peixes, porque a piracema é a subida dos peixes para as cabeceiras para reproduzir, o que ela faz? Ela corta o percurso. Então, ela interfere no percurso de migração, tá? Ela pode causar até efeitos tardios nesses outros itens? Pode, mas é um potencial. A certeza, percurso de migração. Ela interrompe o caminho, tá? Então, isso que vocês têm que ter em mente. Mesmo que ela até possa ter os outros efeitos, tem que pensar no inicial, no que a gente tem certeza que vai acontecer, tá? E aí eu cheguei nas relações ecológicas. Vou dar uma introduzidinha nela, só para aproveitar os últimos minutinhos. Gente, relações ecológicas é uma parte muito gostosa da ecologia, que é a que trata da interação dos seres vivos, tá? E aí nós temos algumas classificações, que não são difíceis, tá? Você só tem que prestar atenção no que diz a palavra. Então, as relações ecológicas, elas podem ser intraespecífica ou interespecífica. O que quer dizer intra e inter? Intra é dentro, é mesmo. Específico, espécie, mesma espécie. Inter, pensa em internacional, algo internacional de outro país. É dessa mesma lógica. Outra espécie, tá? Essa é a diferença. E aí vocês vão pensar, o que é, que relação que é na mesma espécie? Aqui eu coloquei o exemplo da abelha, que são colônias, sociedade, não colônia. Sociedade. São várias espécies que vivem no mesmo local e elas interagem. Isso é uma interação ecológica intraespecífica, mesma espécie.
interespecífica. Aqui eu usei um exemplo muito legal, porque tem 3 indivíduos de 3 espécies diferentes interagindo ao mesmo tempo. É uma foto fantástica. Nós temos uma lagartixa predando um inseto que me parece uma mariposa e uma cobra predando a lagartixa. Várias espécies, mas pode ser só entre 2, né? Claro. Aí nós podemos ter relações harmônicas ou desarmônicas. Então, relações de boa, de paz, e relações que prejudicam as espécies, tá? Os indivíduos. Como relação harmônica, eu mostrei para vocês uma interação entre uma bromélia e a árvore. Por que ela é harmônica? Porque não tem nenhum prejudicado. Gente, tenham na cabeça de vocês que a harmônica não tem prejudicado. Não quer dizer que os dois sejam beneficiados. Nesse caso, a árvore não tem benefício algum e também não é prejudicada. Enquanto que a bromélia é beneficiada, tá? Então, por isso que ela é harmônica. A desarmônica, gente, ela vai ter prejuízo para pelo menos um dos indivíduos, mas ela pode ter prejuízo para os dois, tá? E aqui é uma intraespecífica, tá? Então, é uma relação desarmônica entre 2 machos de leões que brigam pela fêmea. Nesse caso, por que ela é desarmônica? Porque um deles vai sair perdendo, às vezes até morto, e o outro, apesar de ganhar fêmea e de reproduzir, ele perde energia. Então, ela é benéfica para um que vai ganhar? Até pode ser, mas ela é muito desarmônica, ela é muito desfavorável para o que vai perder, tá? Então, a palavra já diz tudo, tá? E quais outras... Aqui eu já coloquei alguns exemplos para classificar isso. Primeiro, nós temos sociedade e colônia, que elas são muito parecidas, tá? Ambas são harmônicas e ambas são intraespecíficas, são dentro da mesma espécie. Gente, qual a diferença entre sociedade e colônia? Isso vocês têm que ter em mente, porque às vezes na hora da prova lá, você sabe que é harmônica e intraespecífica, mas é sociedade ou é colônia? E aí você vai no chutão, e não é difícil de saber a diferença, tá? Então vamos lá. Pensa em sociedade humana, tá? Sociedade de cupins. Eles vivem junto, eles necessitam dos outros para viver? Sim, mas é uma relação obrigatória? O indivíduo humano que se isola dos outros, ele obrigatoriamente vai morrer? Não, né? Claro que a gente é beneficiado por viver em sociedade, mas se a gente se separar, se a gente se isolar e ir para uma ilha deserta, não vai morrer, tá? A gente consegue viver sozinho, enquanto indivíduo, tá? Não enquanto espécie. Colônia é obrigatório, tá, gente? Isso aqui é um coral. O coral ele é composto por diversos organismos e eles se interligam, tá? Na colônia são vários indivíduos, cada um com uma função. E se você tirar uma parte, aquilo ali vai ficar incompleto e vai causar morte, tá? Não existe a possibilidade de dividir uma colônia, de tirar os indivíduos da colônia e eles viverem sozinhos, tá? Então, essa é a grande diferença de sociedade para colônia. Tá? Outras relações ecológicas que podem ser confundidas: competição e predação, tá? Olha, ambas são desarmônicas, ambas podem ser intraespecífica ou interespecífica, tá? É a mesma, olhando assim, meu Deus, é a mesma coisa. Como é que eu vou diferenciar isso na prova? Então, vamos lá pensando. Aqui a gente tem competição, tá? Olha só, eu botei essa aqui porque às vezes a gente pensa em competição só entre animais, e as plantas também competem, tá? Quando você tem uma grande densidade de plantas num determinado ambiente, aqui num potinho, mas pode ser no chão da floresta, enfim, elas competem entre si por nutrientes, sabe? É a mesma lógica dos animais. E aqui uma competição entre abutres e hienas que estão tentando comer uma carcaça. Tá? Eles competem, eles brigam.
E a predação, gente, é isso aqui. Aí eu coloquei uma predação intraespecífica, que é quando a fêmea do louva-a-Deus preda o macho, e uma interespecífica, que tem uma águia aqui, que eu não sei a espécie, que está predando um peixe. Gente, qual que é a diferença de competição para predação? Na competição, não há obrigatoriamente a morte de um indivíduo. Você compete por um recurso, tá? Na predação, um morre, um vira comida do outro, tá? Tenham isso sempre em mente. Então, vamos lá. Aqui nessas plantas, algumas vão crescer mais que as outras, umas vão até podem morrer, mas uma não é recurso para a outra. O recurso são os nutrientes que estão no solo. Aqui, o recurso é a carcaça pela qual elas estão brigando. Aqui, o recurso é o próprio indivíduo que vai morrer. Ele é o alimento. Aqui também, o recurso é o peixe. Então, essa é a grande diferença de competição para predação, tá bom? E agora, eu vou encerrar por aqui. E aí, a continuação de... Deixa eu descartar aqui. A continuação da ecologia, eu faço uma aulinha extra para vocês, tá? Tem a parte de relações ecológicas, o restante que faltou, tem as questões, tem bioma e ciclos biogeoquímicos, tá? Eu vou fazer uma aulinha extra e ainda tem disponível já no YouTube a aula do ano passado, que ela era mais longa, então ela é completa, com outros exercícios, apesar de eu ter repetido o conteúdo, os exercícios que eu usei agora foram de 2020. Os que estão lá são 2017, 18, 19. Então, podem dar uma olhadinha para complementar. E tem uma aula extra também de uma resolução de questões sobre corredores ecológicos, que também, quem tem interesse na ecologia, ela não cai tanto, mas já caiu. Aí vocês podem dar uma olhadinha. É muito conteúdo de ecologia e ela é muito bonita para uma hora só. Mas é isso, galera. Obrigada para quem veio, para os guerreiros do sábado de manhã.